adorar a Ele. Então vamos ficar em pé e juntos declarar que adorar é o que você sabe. Então que nessa tarde você adore ao Senhor, aprendendo um pouco mais a palavra dele. Amém? Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei,
nada, nada, nada venha impedir as nossas vozes de se calar diante da tua presença, Senhor Jesus. Que nós possamos neste momento aprender um pouco mais de ti, Senhor. Seja, Senhor Deus, os nossos professores nessa tarde instrumentos do Senhor, Pai. Que possamos aprender um pouco mais e sair daqui mais adoradores ainda, Senhor Deus. Mais apaixonados pelo Senhor ainda. E acima de tudo, mais conhecedores da tua palavra. Amigos verdadeiros do Senhor. Conhecedores daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Que nada nos cale nesse dia. Então faça de nós verdadeiros adoradores. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Aqueles jovens, tem aula com o pastor Fernando, o infantil, e nós ficamos aqui com o Cícero. Jesus. Aleluia. Pais amados, prazer estar aqui convosco novamente, podendo estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando umas cartas nesse semestre, nós estamos estudando o livro de Filipenses. Na aula anterior nós estudamos o capítulo 1, estudamos a primeira prisão do apóstolo Paulo. Nós vimos que ele está escrevendo essa carta, provavelmente preso lá em Roma, e ele escreve a essa igreja. E é legal, né? Hoje já escreve e a pessoa já recebe em qualquer lugar do mundo, né? Fantástico. Tem algumas alunas fazendo intercâmbio, lá no Canadá, as duas são no Canadá. Então elas mandaram, professor, estou com uma dúvida, então o exercício me ajuda? Ajuda, vamos embora. Mandou de lá, já expliquei para cá, tudo automaticamente. Fantástico a tecnologia, não é, cara? É como assim, o meu evangelho será pregado no mundo inteiro. A tecnologia permite isso. Eu falo isso, né? Porque há 2.000 anos atrás ninguém nem sonhava com isso, né? Então, assim, é uma carta. Quando eu era adolescente, estou conversando com você, enquanto o pessoal arruma aqui. Quando eu era adolescente, tinha um tio, que ele viajava uma vez por ano, duas vezes por ano, cada semestre, para levar a carta para a Bahia, para trazer carta para a Bahia. Carta mesmo, literalmente carta, né? Tem aquele envelope, o Dimar deve saber, com um contorninho verde. Ainda existe isso? Verde e amarelo, né? Ainda existe, Edmar, esse envelope? Não, né? Já era, né? Nessa época, meu tio levava a carta, buscava a carta, quer dizer, era um meio de comunicação. E 2.000 anos atrás era isso também. Então, o apóstolo Paulo, ele manda essa carta para a igreja lá, para os filipenses, que era uma igreja que apoiava o ministério de Paulo, sustentava financeiramente. Ele tem uma gratidão enorme com essa igreja. Só que, como toda igreja, ela está sofrendo problemas internos, né? Quando sai um homem lá, um dos líderes sai, o que acontece, né? Se entrar outro que não tem como referência a palavra de Deus, começa a pensar, será que é isso mesmo? Aí entra um responsável, isso mesmo. E eles tinham medo que esse cara que estava entrando na igreja desviasse o ensino da palavra. E ele vai falar nisso, nesse capítulo. Na semana passada, então, nós estudamos capítulo 1. É o apóstolo Paulo que escreve. Então, a gente coloca as datas aproximadas, tá, pessoal? Historicamente, é isso mesmo. Bom, essa carta, vou ser mais objetivo, vamos tentar terminar essa carta hoje, tá bom? Ela é autoexplicativa, vocês vão ver. A gente vai parando aí, precisa da ajuda de vocês. Fica com a Bíblia aberta aí, tá bom? Tem a secretária ao vivo hoje, precisar de algumas coisas, ela pesquisa ali também. Deixa o celular aberto aí. Essa carta, elas são 4 capítulos.
E o primeiro capítulo, ele fala que é uma estrutura dela. Fala o seguinte, olha, você tem que estar alegre mesmo diante das dificuldades. Nós estudamos isso aí, daqui a pouco eu vou pegar 3 versículos. No capítulo 2 vai falar da humildade e serviço cristão. Você precisa ser humilde, vai tentar explicar para a gente o que é isso. O valor, né, de conhecer Cristo, a importância disto, e o contentamento e gratidão. Então, essa é a estrutura da carta aos Filipenses. Na semana passada, ele está falando de você ser alegre em meio às dificuldades. Ele fala assim, olha, um dos versículos, eu tenho por certo isto. Olha que lindo para mim e para você. Está passando dificuldade? Ele fala assim, ó, eu tenho por certo isso. Que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Deus começou em você uma boa obra, Ele vai terminar. E aí, mais para frente, ele vai falar assim, né? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, assim, mesmo nas dificuldades, ele fala isso. Mais um versículo que eu vou pegar do capítulo 1 e fala o seguinte, olha, eu quero uma coisa de vocês, sabe? Que vocês devem se portar-vos, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, né, Cristo seja glorificado. Então, assim, essa é a expectativa do apóstolo Paulo, dos irmãos lá de Filipenses, certo? Ok. Então, vamos ver o capítulo 2? Vamos embora, vamos juntos aí. Então, olha só, vou pegar essa versão aqui, se quiser acompanhar comigo, se tiver diferente, aí você vai falando aí, tá bom? Ele diz assim, portanto, fala de humildade. Portanto, se existe algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai a minha felicidade, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a... Meu, isso é fantástico. Sabe o que ele está falando assim? Na boa. Tem mais bolacha no pacote, mais ou menos assim. Deus colocasse no coração de cada um, usasse cada um com a capacidade que Ele deu. Deus está aperfeiçoando cada um. E cada um tem que fazer o seu melhor. E cada um respeite a humildade de você reconhecer que o outro é semelhante a você. Faz parte do mesmo time, não interessa a posição. Vou pegar essa ideia de esporte, né? Ele fala isso. Então, assim, e como é que você treina isso? Considere o outro superior a você. Né? Bom, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos. Assim, o seu não é mais importante. O outro é mais importante. Se você usar esse pensamento, fazer o melhor pelo que Deus colocou nas suas mãos, imagine cada um pensando assim, né? Fantástico, essa é a ideia do Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que lindo. Como assim? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... O próprio Cristo dá esse exemplo. Seja o exemplo de Cristo. Vai falar mais para frente aí em relação a esse exemplo. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ele faz o seguinte,
sei que um está fazendo mais do que o outro. Paulo está mandando essa carta lá para a igreja, né? Lá para os filipenses. Fala assim, ó, eu sei que há diferença, eu sei que um está fazendo mais, fazendo menos. Aproveita a empolgação, mas assim, ó, tudo e com humildade, lembrando que Deus está colocando o querer no seu coração, Deus se fortalece para fazer as coisas, e é isso que ele está falando para essa igreja. E é lindo demais, porque é como se ele estivesse falando para mim e para você, ó. Vamos junto? Calma, eu estou no controle. E quando João, ele vê Jesus lá na ilha de Patmos, lembra que ele fala assim, ele olha e ele vê quem? Ele vê um semelhante ao Filho do Homem, com 7 estrelas na mão, andando no meio dos 7 castiçais. E João está curioso, lá no final Jesus fala, o que está curioso, João? Aqueles 7 castiçais são as igrejas, tá falando. E aquelas estrelas na minha mão são os anjos das igrejas. Quer dizer, Deus, Jesus, ele passeia, ele está no controle que a gente não entende. Bom, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e aí há uma discussão, como assim operai, como assim desenvolvei? Não sei se está desenvolvendo na sua Bíblia, assim também, não sei como é que está na sua Bíblia, como é que está na sua, esse versículo? Assim também, assim, a minha ausência, assim também operai a vossa. Mas está operai também ou está desenvolver a sua? Então, e aí é uma discussão no mundo inteiro. Como assim completar a salvação? Como assim desenvolver a salvação? Operai a vossa salvação? E aí, como assim? Eu não estou salvo? O que o apóstolo Paulo está tentando falar é o seguinte, olha, continue andando dignamente como um salvo. Em respeito, com temor. Não confundindo liberdade com libertinagem. Assim, honre, né, o pai, honre teu pai, nesse sentido de, olha, você é salvo? Legal, então vamos fazer a obra de Deus. Você foi salvo para isso. Não assim, já que eu estou salvo, vou ficar em casa sem fazer nada, vou fazer o que eu quiser. Não é isso. Porque Deus, por quê? Porque se você está salvo, você tem esse sentimento de andar na presença de Deus, com Deus, ele fala assim, ó, porque Deus é o que opera em vós, olha que lindo, tanto o querer como o efetuar. Ele vai colocar, ele vai te motivar a fazer e vai te dar forças para fazer, segundo a sua boa vontade. Fantástico isso, sabia? Ah, estou com vontade de ir na igreja, é Deus colocou a vontade. Vou fazer aquilo lá, é Deus está te colocando a vontade e o fazer, ele te dá força. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem... Se o apóstolo Paulo está falando isso para aquela igreja, por que será? Fala. Entendeu? Você tem que sempre entender por que ele está escrevendo isso. Está fazendo, murmurando, ou criando um contenda aí, né? Ah, a minha é mais importante, eu vou fazer. Então, acontece muito isso, né? Acontecia lá, pelo menos. Para que sejais irrepreensíveis e filhos de Deus inculpáveis. No meio de quê? Uma geração corrompida e entre a qual resplandeceis como ácidos no... Então, se há 2000 anos atrás, Cleo, o apóstolo Paulo já falava que aquela geração estava corrompida e perversa. E hoje está mais piorzinho, né? Está mal o mundo nesse sentido. Tipo assim, então, ó, a igreja tem... É verdade, você precisa pensar, o culto não é aqui, não começa aqui, o culto começa depois, né? Durante a semana, nesse sentido. No meio de uma geração corrompida, significa o seguinte, eles não têm os valores cristãos, eles não se importam com isso. Olha que lindo agora. Ó. Você está lá no meio, lá no emprego, lá na família, vizinho, onde você estiver, e aí você chega lá sem palavra. Como assim? Você não conhece a palavra. Tá, que Cristo que você segue? Qual a história dele? Dá para contar um milagre dele? Ah, onde ele passou, o que ele fez, não fez? É isso que nós temos que pensar. Porque assim, você tem que reter a palavra da... Você precisa reter a palavra, não só ouvir.
Ah, mas eu não me lembro ainda. Calma, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Você tem que ler e conhecer. Você tem que reter a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem ter trabalhado em. Eu nunca esqueço isso, cara. Você vai querer ajudar. Você está um pouco mais velho agora, você está fazendo menos, né? Mas sempre quando tem alguma coisa, ele estava lá ajudando, mexendo massa, tudo, né? Quando nós fizemos um pizinho lá na igreja Reconciliação, na cantina, estava afundando lá. Ah, não dá, vamos ajudar, vamos lá. E aí aparece quem? Só eu mais um cara para fazer. Vamos fazer, tem só nós dois, vamos embora. Aí você faz o pizinho, tudo bonitinho lá. Bonitinho no seu olhar, né? Põe lá, bate e tal. Você imita os pedreiros, né? Aí, final do dia é muito legal. Meu. Aquele dia ficou marcado para mim. Aí o colega nosso, João, desce lá, que chegou tarde, tem ensaio lá e tal. E aí, João, o que você achou? Foi o melhor que você pôde fazer? Foi, então tá bom, cara. Guardei, foi obrigado, guardei aquilo. Foi o melhor? Sim. Dá para melhorar? Dá. Dá para melhorar, mas para mim foi o melhor. Então essa aí, ó, retém a palavra de Deus, sabe? Para você chegar e falar, foi o melhor que eu pude fazer. Foi? Preservando, né? Preserva. Entregando, preservando, retendo. Quer dizer, ó, o cara chegou. Pergunta lá para ele sabe. Essa é a ideia, né? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo em todos vós. Em todos vós. Olha, é o seguinte, nem que você, nem que a sua vida seja oferecida, nem que o seu sangue, a sua morte seja oferecida para Deus, porque assim, quando ele fala libação, são ofertas líquidas, assim, nem que meu sangue seja oferecido, que eu morra. O apóstolo Paulo está falando assim, eu estou feliz. Né? E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por tudo isso, né? Por isso mesmo. Então, assim, o apóstolo Paulo fala assim, eu estou feliz aqui, estou preso, mas estou feliz, eu sei o que estou fazendo. Porque ele já falou, porque para mim o morrer é lucro, porque o meu viver é. Guarda essa frase dele. Então ele está escrevendo ali, tranquilo, e na expectativa que as pessoas, essa carta impacte as pessoas lá, né? E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei quem? Ó, lembra no início, porque ele falou tanto de Timóteo, né? Porque o Timóteo, ele conheceu naquela cidade, nós vimos lá em Atos 16, parece, nós vimos lá que ele conheceu o Timóteo lá, naquela cidade, então assim, ó, tô firme com o Timóteo aqui, hein? Assim, nós estamos mantendo a mesma fé, nós não mudamos. A essência é a palavra de Deus nesse sentido. Para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Estou sabendo aí o que está acontecendo aí. Porque a ninguém tenho de igual sentimento e, sinceramente, cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus. Paulo fala, estou sabendo aí que tem... Volta a buscar, volta a fazer os trabalhos de Jesus Cristo, o trabalho de Deus com o coração. Não fique só cuidando das suas coisas. Então, não sei se as suas versões são iguais, aí vai falando para mim, tá? Vamos debatendo aí. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, quer dizer, está falando do Timóteo ali, ó. De sorte que espero vou-lhe enviar logo que tenha provido os meus negócios. O Timóteo foi lá dar um apoio para ele. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. É como se ele estivesse com saudade do Paulo. O Timóteo foi lá visitá-lo na prisão. Imagina, são viagens de barco, demora, tudo isso. Hoje, talvez seja um pouco mais rápido, tem mais opções. Mas assim, olha, eu vou ter com vocês. Opa, o Paulo vai vir. Quando ele voltar, vai nos encontrar firme, forte, vai ter orgulho da gente. O apóstolo Paulo quer colocar isso na cabeça dos irmãos lá da igreja, para não desviar da fé, para continuar firme lá. Bom, ele fala assim, ó, julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então é o seguinte, essa igreja, ela enviava financeiramente, ela bancava o apóstolo Paulo na história. E esse cara aí, é como se ele pegasse, ó,
Dito, eu vou ter uma oferta aqui, leva para o Paulo. Então ele vai levar. Então é legal você entender isso, tá, pessoal? Quando a gente faz oferta para missionário, tudo, Deus que toca o coração mesmo das pessoas. Hein? Bom, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera, como se ele estivesse doente, porque assim, você fica doente? Fica. Esse cara mesmo lá, ajudando, levando o dinheiro até lá, ele ficou doente. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó, ele ficou doente, sim. Tremeu um pouquinho aqui, mas... E de fato ele sempre doente. Quase a morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos... Quer dizer, esse cara foi levar a oferta lá para o Paulo, pensa assim, lá na cidade, ele acaba ficando doente, quase à beira da morte. O apóstolo Paulo ora para Deus, a Deus restaura esse homem lá e ó, volta, né, para dar uma animada no povo lá nesse sentido. Tá tudo bem, irmãos? Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, com todo gozo, e tende-o em honra. Porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Quer dizer, ele foi até lá, o sacrifício, não se importou, ficou doente, foi lá, mas está firme aí. Então, é um relato, né? Você que parece estudar, às vezes estudar essas cartas são legais, mas você parar para pensar nas dificuldades que eles tinham no período para levar o sustento lá para o Paulo onde ele estava, no coração, o sacrifício que tinha. O Paulo está relatando, ó, acontecia tudo isso aqui. Então hoje para nós é mais fácil, entre aspas, né? Mas é o coração de cada um. Vamos ver o capítulo 3. Então, Paulo vai falar um pouquinho agora sobre o valor, a importância de conhecer a Jesus Cristo, tá bom? Querem ler aí? Tudo tá bom comigo? Posso ler aqui? Vou dirigir aqui. Ó. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para... Assim, o Paulo está escrevendo as mesmas coisas para a segurança deles. O que é? De novo, guardai-vos dos... Como é que está na sua Bíblia aí? Guardai-vos dos cães mesmo? Batelai-vos de quem? Os... Isso. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da... Então, o apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, vocês precisam ficar espertos com os ensinos que estão chegando aí até vocês. Qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer estudo que desviar você da cruz de Cristo, seja anátema, irmãos, ó, nem tem, não dá bola. Vocês precisam disso, de guardar disso. Por quê? Porque, de novo, lá, aquele negócio da circuncisão, os caras insistem naquilo. Porque a circuncisão somos nós. Olha o que eu posso tentar explicar diferente. E servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na... Quer dizer, se a circuncisão era cortar a pelinha do prepúcio lá, nós, quando você deixa de fazer, né, a vontade da carne, você está se circuncidando, ele está falando. Olha que viagem legal, né? Isso. Aí. Ainda que também podia confiar na carne. Podia também confiar, o Paulo. Se algum outro cuida e pode confiar da carne, ainda mais eu. Quer dizer, podia confiar agora no meu entendimento, na minha experiência, ele fala. Poderia, eu também poderia. Mas ele vai falar que não. Circuncidado ao 8º dia, ao pouco dele, né? Isso da biografia dele. Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, falando dele mesmo. Sou da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu, quer dizer. Não, ele foi circuncidado ao 8º dia, veio lá,
era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, e segundo a lei ele foi fariseu. E o fariseu, pessoal, os fariseus foi uma seita que surgiu quando os gregos dominavam. E começou a misturar muito a ideia que assim, os gregos vêm e dominam com a inteligência deles, com a cultura deles, dominam o mundo naquele período lá para cima, e eles tinham muitas coisas místicas. Eles acreditavam no dualismo, que a carne é má, e o espírito é bom. Se a carne é má, o espírito é bom. Deus não podia colocar o filho dele na carne, porque o filho dele era bom. Não tinha sentido isso para eles. Então, começa uma discussão lá. E nesse período que antecede aí Roma, surgem os fariseus para defender a palavra de Deus, sabia? Bem legal isso. Então, os fariseus eles surgiram para ser mesmo rígidos em relação à lei, para defender. Mas aí acabou depois deturpando tudo, né? Colocando muitas coisas. Mesmo. Jesus fala isso para eles. Eles eram hipócritas. Mas assim, o problema todo são as gerações que vão vindo, sabia? E se as pessoas não se converterem a Deus, se tiverem elas buscarem a presença de Deus, o que vai acontecer? Não tem sentido algumas coisas para elas. Eles não sentem a palavra. A experiência de Deus é que vai tornar verdadeira a palavra de Deus na vida delas. Você sente Deus, você busca Deus, mas se o seu filho não se converter, não buscar um relacionamento com Deus, não tem sentido algumas coisas que você está falando. E aqui, mesmo para nós aqui, por exemplo, você está estudando aqui, mas assim, é que nós estamos lendo uma carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que tem os mesmos problemas que toda a igreja tem nesse sentido. Então ele vai direcionando ali e parece que a gente não... A gente se vê em algumas coisas ali e outras não, né? Ele fala, ó, estou falando de mim, ele fala assim, ó, eu me circuncidei ao 8º dia, sou hebreu, sou fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, persegui a igreja, segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Estava na lei, vamos embora, vamos cumprir. Então, ele está falando isso dele mesmo. Mas o que para mim era ganho, quer dizer, eu reputei perda por tudo aquilo que eu fazia, pensei que eu estava ganhando um espacinho no céu, ganhando honra com Deus. Eu falei assim, quer saber? Perdi tudo, esquece. Agora eu quero Cristo. Tudo que ele aprendeu, eu falei assim, ó, muita coisa, eu poderia me gloriar, mas agora não. Agora joguei tudo fora por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Quero nem saber mais dos meus títulos, nada disso. Pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Então, assim, eu não quero nem saber tudo que eu fiz, meus títulos que eu tenho, sou poliglota, sou eu, quero saber, quer saber? Não importa mais nada agora. O que importa é a excelência do conhecimento de Cristo. Olha que lindo, o importante é ter a excelência do conhecimento de Cristo. Vivida literalmente no corpo, né? Ele fala, bom, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar não é o que você tem, não é o que você é o que você faz por Cristo, o que você conhece dele, o que você sente por ele nesse. Bom, e seja assado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela... Então, assim, o Paulo agora, ele faz o seguinte, não é mais pela lei agora, pela fé. Mas ele não deixa de cumprir a lei, nesse sentido, né, que é a essência da palavra. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, tendo feito conforme a sua morte. Nós precisamos conhecer a Cristo, nesse sentido ele está falando. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os. Então, Paulo se entregou a Cristo, vivendo por ele, pregando o evangelho, para ver se de alguma maneira ele possa chegar à ressurreição dentre os mortos. A gente, na expectativa de hoje, né, a gente vê tanta injustiça, né? Porque a gente não vê a justiça
pela fé, né? Se tiver a justiça, sempre a lei tramando alguma coisa, né? Para a gente perder, não é verdade? Falar se eu pegar uma palavrinha assim, falar sobre imposto de renda, então esquece, meu. Cara, meu, eu não me conformo. Eu dou aula de matemática, cara, assim, de finanças, sou professor de educação financeira, meu. Receita, né? Salário não é renda, é uma receita. Enfim, né? Bom. Vamos seguir a justiça aqui pela fé. Mas nós temos que pagar os impostos. Ó, não que eu já tenha alcançado. Olha que lindo esse também, pessoal, que ele está falando que ele quer chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele fala assim: olha, não que já a tenha alcançado. O apóstolo Paulo falando. Ou que já seja perfeito ele. Mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo. Ele está falando o seguinte: olha, eu vou vivendo, como ele falou lá no outro capítulo, eu vou vivendo, justificando as minhas ações, assim, eu estou fazendo porque eu sinto de fazer, porque Deus me move, Deus me coloca no coração as ideias, Deus me motiva, Deus me dá força, tudo isso porque eu sou salvo. Eu vou praticando a salvação, minhas obras. Ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado o apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus e Jesus Cristo. Fala assim, olha, eu não fico, esquece. E o pessoal fala de uma carta que fala do espinho da carne, né, que ele tinha, o diabo fica jogando na cara dele lá, espinho da carne, e não interessa. Deus falou, Paulo, pra frente, minha graça te basta, meu. Vamos, segue. Fica não. Quando vier alguém jogar o seu passado, não olha para frente. Olha para frente, cara, vamos. Prossiga para frente, olha para o alvo. Isso não te incomoda mais. Não te incomoda. Ah, eu fui, eu era, tudo bem, mas quem agora? Para onde você está indo? Quem você é agora? O que você está fazendo? Qual a motivação? Olha para frente, cara. Prossiga para o alvo. Se eu um dia prestar conta para Deus, o Senhor, está ali, ó, eu errei, tá legal, e agora? Você tem que ter isso antes. Agora já era, mas, ou não. Então, assim, é aquela vida Senhor, tudo bem, Senhor? Todo dia, ele tem que estar na presença de Deus, prestando conta, o que eu tenho que fazer. Deus vai te falar o que você tem que fazer, você tem que fazer. Tem que estar, pedir perdão, você tem que ir lá, você tem que fazer, deixar as coisas para trás, não errar mais. Deus quer te usar, quer te capacitar. Olha para frente, fica para trás se remoendo. Isso é que a gente, muitos de nós, a gente não se perdoa. E tem que consertar, não tem jeito. Deus sabe. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus te revela. O que está atrapalhando você avançar? Ele vai falar no seu coração. E vai falar, vai lá, estou com você. E haverá uma consonância, sabe assim? Vocês vão caminhar junto. Mas aquilo a que já chegamos, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Nós precisamos entrar em sintonia. Sabe assim, de modo geral, eu sei. O que ele está falando é o seguinte, olha, o Timóteo deixou de fazer algumas coisas dele, projetos pessoais, para servir o evangelho, para vir aqui me servir. Cada um de vocês tem os projetos, vocês deixam para vir para cá, para caminhar juntos. É isso mesmo, vamos sentir a mesma coisa. E que é? Servir a Cristo. Buscar a excelência de Cristo. E essa excelência, meu amado, a gente conquista lá fora. Não tem jeito. Se for uma coisa aqui que, assim, às vezes eu tenho medo de estudar profetas, sabe? Tenho medo de estudar algumas coisas porque Deus te mostra na prática. E é complicado. Por que ele fez isso? Por que ele faz aquilo? Por quê? Qual o sentimento? Aí Deus vai te mostrando e às vezes você sente na prática. Alguns amigos acontecem algumas coisas, você vê acontecendo. Então, olha para frente. Busca Jesus Cristo, não tem como.
Sede também, meus amados, ó que legal. Sede também meus imitadores. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque assim, pelos que assim andam. Quer dizer, você precisa ter como referência pessoas que buscam a Deus e andam segundo a palavra. Você precisa fazer isso. O Paulo se coloca, ó, anda segundo eu. Então vamos estudar a vida de Paulo. Se você não vê ninguém e fala, pô, não, eu não vou seguir esse exemplo, não vou seguir esse exemplo, não vou seguir esse exemplo, nós estamos mal. Então não estamos mal. Se você não quer na igreja, fala, bom, eu vou, aquele irmão ali, vou seguir aquele exemplo. Ó, aquele irmão, eu vou seguir aquele exemplo. Então, se a gente não olhar para a igreja e falar, caramba, ele é um homem de Deus. A gente não tem uma referência de palavra, ó, aquele ali, vamos embora, aquele ali segue a palavra. Vai chegar ali, vai morrer ali, hein, aquele assunto. Nem fala perto dele, nem fala perto dela. Sim ou não? Tem que ter alguém assim. Não estou falando de futebol, sabe? Que a gente gosta de futebol, também gosto. Vou jogar, gosto mais de jogar até, que assim, mas assim, não é isso. É mais que isso. É outra coisa, é essência, valor. Sabe? Aquilo que desonra a Deus mesmo. Você tem que ter referência. Não pode abrir mão. Pode. Sim. Sim. Exatamente. Tem que ter. Tem que ter, porque na verdade nós estamos aprendendo, né? Nós vamos pôr esse livro aqui, nós vamos estudar o livro do profeta Daniel. Talvez para dar uma motivada mais nos irmãos. Porque, sabe, às vezes eu fico a impressão que a gente está lendo essa carta, ele está falando comigo. É porque tem alguma coisa interna. Não, eu estou lendo a carta. É igual, os problemas são os mesmos. Entendeu? Mas, entendeu falando? Parece... E aí, assim, mas é essa ideia. Paulo fala assim, olha, isso aconteceu, isso vai acontecer. E você tem que defender a palavra. Estou aqui preso porque eu estou defendendo a palavra. Ele está falando. Aí ele completa, né? Assim como eu sou de... Então, porque é os mesmos problemas. Quer dizer, a igreja de Corinto é outra igreja que seria legal a gente estudar. Sabiam disso? É fantástico. Porque, assim, tem muitos problemas de dom, na manifestação. A gente nem fala nisso mais, nesse sentido. Então, assim, mas em Daniel nós vamos falar. O legal do Daniel é o seguinte, que vamos estudar depois lá, que lá ou você serve ou não serve, ou vai para a fornalha, aí talvez você entenda melhor. Né? Porque existe muito, porque há muito, os quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Meu, caramba, dentro da igreja ele está falando. Ensinando coisas que desviam da... Sim, cara, eu tô chorando, estou para você. Ó. Posso falar, eu falo isso chorando para vocês. Tem inimigos da cruz. Dá uma boa pregação, né? Vitor, os inimigos da cruz. Cujo fim é o quê? Cujo fim é a perdição. Cujo Deus é o... Eles se alimentam, quer dizer, é para ele a preocupação deles, né? Assim, eu falo de Deus, eu faço isso, mas pensando em mim só, no que eu vou ter. Tem uma outra carta que vai falar que se alimentam das ovelhas. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, assim, tem muitas pessoas assim, você vai ver tudo. Mas a nossa cidade está de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as... Olha que legal, nós seremos transformados. Bom, e aí ele fala assim, para terminar rapidinho. Pessoal, a carta vai fluindo, você percebe ou não? É meio comum as coisas acontecendo.
Então, assim, porque é comum acontecer isso nas igrejas, e a preocupação dele, isso é com todas as igrejas. Olha, cuidado com os ensinos. Tem que ser a doutrina dos apóstolos. Não saia, não fique acreditando em tudo, não seja como criança, que vem para lá, vem para cá. Tem uma outra carta que ele vai falar, poxa vida, eu queria tanto falar com você já como maduro, mas vocês estão tomando leitinho ainda. Só que na igreja, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, por isso que ele fala tem que ter humildade, essa visão, é que na igreja, graças a Deus, sempre está tendo gente nova. E precisa aprender. Por isso a necessidade, às vezes, talvez separar outra sala, sabiam disso? Ó, um grupo aqui, vamos estudar tal coisa em outro lugar, outro grupo vamos estudar tal coisa em outro lugar. Há uma necessidade legal. Por quê? Sempre tem pessoas novas. Tá, vamos estudar o livro de Atos. Ah, de novo, de novo, e de novo, e de novo. Não, de novo, vamos. Vamos estudar o Evangelho de Marcos? Ah, de novo, é a vida de Jesus de novo, vamos. Vamos aprender outras coisas? Nós vamos aprender outras coisas no mesmo texto. É fantástico, você não tem noção. Você vai lendo, nossa, eu nunca vi. Olha, uma outra visão, muito legal. E hoje, inclusive, eu tenho na minha casa, eu vou contar, deixa eu ver, mas 10 mil pregações. Vou para a internet aí. 4 sermões bíblicos. Você pega e pesquisar aí, R$10. Vamos sério. Mas assim, não é, Deus não deixa. Você acredita nisso? Não, ó, quando você vai, Deus fala assim, ó, você vai levar uma mensagem lá, tá? Com essas palavras aqui. Mas é legal você conhecer. Não tem como, não adianta. O que é muito legal quando você ouve as minhas mensagens é a revelação que Deus dá para outro mensageiro. Eu nunca vi aquilo dessa maneira. Que legal, anotou. É isso que é bom você ler as mensagens, você ter os estudos. Que visão diferente, mas não adianta. Quando você for falar de Deus, o lugar onde Deus habita, onde Deus, da palavra dele prevalece, você não fala. Só fala o que ele quer. Não é, Ismar? Você fica, nem dorme, né? É verdade, você fica preocupado. Portanto, meus amados, e uma mensagem, ó, quando eu estava fazendo estágio na faculdade, ó que lindo, hein? Vou acabar agora esse mês. Cara, assim, para fazer um relatório, 10 horas, você para, você vai, você não com uma mensagem estruturada, bonitinho. Você vem aqui, 40 minutos, você tem 30 minutos. 10 horas, 12 horas. Fantástico, cara, fantástico. E a faculdade já fala, põe 10 horas para sua pregação aqui, põe 5 horas aqui no mínimo. É a mensagem. E ele fala assim, para a gente fechar esse probleminha aí. Portanto, amados irmãos, e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa está assim, firmes no... Fica firme. E aí ele vai falar algumas pessoas, rogo a Evódia e rogo assim que sintam mesmo no... Mas as partes aí, irmãos. E peço também a ti. Então, assim, ele diz assim, ó, você tem que fazer, você tem que se acertar. Ele fala. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no... Cara, assim, tem muita mulher, assim, eu queria estudar com vocês depois o ministério de Jesus, como era sustentado, sabia? Meu, as mulheres dão um banho nos homens, cara. Depois a gente tem que estudar isso. Não tem como. Elas administram melhor. Depois a gente vê isso. As mulheres que sustentavam o evangelho de Cristo. Imagina aquela comitiva, só abrindo um parênteses, tinha 12 homens, tá? Mas, e as mulheres? E a alimentação? E a infraestrutura? O que fazia? O que não fazia? Tudo isso. Oi? Quem orava? Isso? Eles tinham silêncio no céu, né? Lá em Apocalipse 2, você estava orando, verdade. Eu não, mas verdade aí, ó. Tô falando. Ele fala assim, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que também trabalham comigo no evangelho. Tem pessoas que são ocultas lá, estão trabalhando, não estão em destaque, mas estão lá para sustentar. E complemente os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no...
Porque às vezes você vai falar de alguma coisa, você corre esse risco, né? Se começar a citar nome, você fala, "Ih, eu esqueci um." E é mesmo. Ô, mano, você não lembrou de mim, não? Quer dizer, o cara vai se doer, pelo menos assim. Então, o mais importante é que seu nome esteja escrito no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo para vocês isso. Sejam felizes. Sejam felizes, meu. E esse regozijai-vos, assim, uma felicidade imensurável. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Quer dizer, você precisa tratar todo mundo igual. Na empresa, do faxineiro, assim, igual. São pessoas. Assim, antes do cargo em si, são pessoas. Bom dia. Quer dizer, toda equidade. Amáveis. Não é isso? Tem que ser. Não, puxa saco. Se você, tem que ser natural, não é? Tem que ser natural. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é difícil, sim ou não? Ele falou, difícil. Antes, mas é o seguinte, vamos fazer isso antes de estar inquietos, né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Com ação de? Eu sei, está preocupado. Está muito ansioso. Quer antecipar o futuro. Existe um Deus que está conduzindo tudo que está acontecendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mas existe Deus que está fazendo, permitindo isso na sua vida, te fortalecendo, te moldando. Seria muito interessante se cada um desse um testemunho. Olha, a gente não fala isso. Às vezes a gente pensa muita coisa. Estava passando uma situação tal, eu pensei em fazer isso, mas Deus foi controlando. Agora aconteceu isso e eu entendi. E são tantas coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não vai entender. Mas você está aí firme. Está aí. E se você não fizer nada, daqui a um ano você vai estar aí. Daqui a 2 anos você vai estar aí. Eu comentei com vocês semana passada. Poxa, foi com a Jana. Vou fazer teologia agora. Decidi fazer. Vamos embora. Passaram-se 4 anos. Não é legal? Ele fala, olha, coloca em oração. Coloque diante de Deus pela oração. Coloque, Deus está vendo tudo. E a paz de Deus, quando você coloca isso no coração, coloca tudo em oração. Senhor, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não adianta, você não vai conseguir entender isso. Guardará os vossos e os vossos onde? Que habita dentro de você. A gente não entende isso. Porque a gente está ansioso. Como é que vai acontecer isso? O que tem que pagar? O que tem que fazer? Como é que você vai fazer isso? Deus já está dando. Percebe? Deus já está percebendo. Quanto quer? Aqui, ó. Bora. Vai. Vambora. E deixa vir. Deixa vir, lança. Deixa vir. Porque eu estou te fortalecendo. Estou te colocando pertinho de mim. Sabe, como uma galinha. E vem cá. Fantástico. Quanto ao mais, irmãos? Que mais? Tem mais? Tem. Tem mais. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é de alguma virtude, se existe algum louvor nisso, preste muita atenção. Está ansioso, não está? O que ele fala? Cara, pense em coisas boas. Bíblia, pega uma história boa, pega um louvor, pensa no louvor, pensa em história boa. É isso, tá? Enquanto Deus trabalha por você. E Ele está trabalhando já pelo seu futuro, é que você não percebe isso, né? Ele sabe o que está acontecendo, sabe os seus sentimentos, é difícil, mas Ele sabe o que está acontecendo. E a gente não entende. Nós gostaríamos que os nossos filhos, quem tem filho aqui? Todo mundo tem filho? Então, nós gostaríamos que eles fizessem o quê? Que eles fossem melhor que a gente, sim ou não? Não é? Mas esse é o sentimento que eu tenho e Deus sabe que eu tenho. Então Deus vai trabalhar com ele agora. Por que eu pedi isso?
Você que pediu? Tá bom. Está trabalhando, e agora? E aí ele começa a fazer coisas, você fala, mas você não pediu também? Estou trabalhando nele, é consagrado. Mas eu não queria, então. Mas eu tenho que trabalhar assim nele, é outra pessoa. Ele não é você. Ele não tem o seu sentimento. É difícil engolir, não é? E você que é pai sabe o que eu estou falando, sabe? Então, assim, tem que fazer o quê? Ele é consagrado a Deus, vou adorar a Deus, está na mão de Deus, Deus há de completar a boa obra que começou na vida. O que também aprendestes, o que você recebeu, o que você ouviu e vistes em mim. Isto? Oh, que moral, hein? Apóstolo Paulo, mas eu não estudei o Paulo ainda, então ele não está falando com você. Entendeu o que eu estou falando? É o seguinte, ó, quem trouxe régua aí, quem trouxe compasso hoje? Quem não trouxe? Então eu não estou falando com você, a aula não é para você não. Como é que você vai fazer essa conferência com compasso? Estou falando uma aula de matemática, vai. Sim ou não? A aula de desenho geométrico. Professor, oi, não trouxe régua, não trouxe compasso. Então você vai fazer o que aqui? Aí dá vontade de mudar para casa. Vamos tentar arrumar, pegar emprestado. Aí você pega emprestado na outra sala, o cara quebra. Aí você arrumou outro problema. Eu tenho que pagar outro compasso. Sabe isso? Sabe o que Deus vai fazendo assim, nossa? Está vivendo de fé emprestada? Mas tá, eu quero tratar com você, vai, vamos embora. Eu e você, vamos. Aí eu posso, Paulo, quer saber? Ó, siga meu exemplo. O que aprendestes de mim? Ó, o que também aprendestes, recebestes, ouviste, viu em mim? Faça. Olha que moral. Sim ou não? Fala. Em todo momento. Onde você estiver, na empresa, na escola, onde você estiver, ó, pode seguir meu exemplo. Pode seguir meu exemplo. Pode seguir. Ó, posso ter errado aqui, mas assim, ó, eu tentei fazer assim, ó. A questão tá certa. Talvez o meio foi errado. Talvez a idade daquela pessoa não entendeu o que você quis falar. Não é? Uma coisa bem legal falando para você, que trabalhar com criança é legal, né? Diferente do 12 ao 17. São idades diferentes. E aí você fala assim, ô Fernando, não chega perto do China, não. Na aula não, cara. Sai de perto. Você não tem amigo na sala, não. Você não tem amigo. Sai de perto, Gabi. Sai de perto aí, ó. Sai de perto aí, ó. Sai de perto. Tô falando... Não, e você como professor, pode sair, conheço vocês. Separa. Aí chega em casa, mãe, o professor falou para ninguém sentar perto de mim. Não é para sentar mesmo. Não, que é o errado. A visão dela, o China ensina certo. Entendeu o que eu estou falando? Aí você está ouvindo uma palavra na igreja, sim. Se você não tiver maturidade para ouvir aquilo, não é comigo. Então, pega o outro versículo. Mas uma coisa é certa, o pai, o professor, tem a visão. Por exemplo, pode deixar as 3 aí atrás, tem que sentar um homem no meio, sim ou não? Olha lá. Então, assim, depende muito, né? Se tem isso na escola, você acha que não tem isso na igreja também? Tem, meu. Então, é a idade mental. Meu. Meu, essa semana foi muito engraçado, não te contei, já. Tem uma menina no 6º ano, não falo o nome dela. Eu tava falando sozinho. Ela falou, pode conversar. Não tô falando, eu tô falando sozinho. Sério? Não, é bom conhecer. Eu falei, eu preciso conhecer onde eu tô mesmo. Tá difícil, hein? Não, ela tava, pastor. Ela falou assim pra mim, mas você também não fala sozinho? Eu falei, eu não. Ela falou assim, eu falo. Eu falei, não, mas não aqui na sala, eu falo sozinho. Você tá falando aí sozinha? Meu, aconteceu isso, cara, meu. Ela falou pra mim, irmão, conhecer meus alunos, né? Nossa, aconteceu comigo essa semana, cara. Tô acabando já, ó. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Olha que legal. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. E eu não digo isto por necessidade, porque já aprendi. Olha que legal, eu tenho que ler com você.
Para a gente fechar. Não digo isso por necessidade, mas já aprendi a contentar-me com o que tenho. Preste muita atenção nisso agora. A gente entende errado esse versículo que nós vamos ler. Paulo está aí na 4ª prisão, 5ª prisão, fora os ameaços. Então ele fala, caramba, meu, Deus sempre sustentou. Ó, Deus mandou a oferta lá pelo Epafrodito para ele. Ó, ficou doente, está devolvendo. Ufa, segura ele aí, depois o Timóteo vai. Eu também quero ir, abraçar vocês, agradecer pessoalmente pelo cuidado. Sabe, tipo missionário mesmo. Ele vem e agradece, irmãos, obrigado pela oferta que vocês me deram, tudo. Volta nessa. Mas ele fala assim, ó, eu aprendi, né, a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido. E sei também ter abundância. Eu sei, já passei, já senti. Já senti aquele macarrão com frango domingo. E eu senti durante a semana a asa da galinha, assim, só o osso. Ele fala, e em toda maneira, e em todas as coisas eu estou instruído, sei que tanto de ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Falando. Aí ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que... É isso que ele está falando, pessoal. Né, eu vou fazer... Calma, filho. Ele está falando, você tem certeza? Você quer a porção dobrada do Paulo? Eu não quero. Todavia fizesses bem em tornar-me parte da minha... E aí, ele vai agradecer a carta, mas eu queria ler até aí com vocês. Ele começa a agradecer, mais uma vez, por tudo que eles fizeram com ele. Então, estudar Filipenses é a gente parar e pensar um pouquinho, né? Nas nossas ações mesmo dentro da igreja, o que está acontecendo, o que não está, a humildade de reconhecer Deus trabalha comigo de uma maneira, com outro de uma maneira, a humildade de reconhecer que tem irmão falando sozinho, o irmão que está falando com o outro. É isso, na sala de aula, diz que não está conversando, ele está conversando, mas assim, então, são situações diferentes dentro de uma igreja. Ele fala assim, olha, considera o outro superior a você, começa a treinar isso, para você treinar humildade. E ele fala, olha, siga meu exemplo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem está falando isso é o cara que está na muitas prisões com Cristo, muitas necessidades. Dá vontade de ler de novo a vida dele, no livro de Atos, tendo... O ideal seria isso, sabe? É um ano inteiro estudando, reestudando o apóstolo Paulo, que é uma referência, tá bom? Então vamos ser imitadores de Paulo, assim como ele foi de Cristo. Bem? Mas procure alguém na igreja, tem que ter alguém referência, pessoal, olha, agora meu, o que você está lendo? O que você está estudando? Quero ler também. Bem? Obrigado pela presença de vocês. Na próxima semana, nós vamos iniciar um livro muito, sair das cartas, tá? Uma outra carta, um livro chamado O Livro do Profeta Daniel. Vamos aprender bastante, tá bom? Conto com vocês. Bom final de semana. Deus continue falando com você.